Bem-vindos então de novo aos vídeos sobre C# e ADO.NET, isto para marcarmos um pouco um ponto de viragem, depois de termos visto aqui já variedíssimos exemplos de como utilizar então neste caso o SQL Server CE como um ponto de partida para podermos criar aplicações que tiram partido da gestão de bases de dados, neste caso utilizando um sistema de gestão de bases de dados que é gratuito, pode ser utilizado com o gasto de muito pouca memória, isto porque o SQL Server CE é um pequeno conjunto de bibliotecas de funções que não sobrecarregam de maneira alguma o nosso computador, para além do facto de permitir criar aplicações facilmente instaláveis nos computadores dos clientes, uma vez que não são necessários conhecimentos muito avançados, nomeadamente de SQL Server, ok? Neste vídeo nós vamos marcar um ponto de viragem, muito simplesmente pelo facto de que vamos aqui falar apenas de algumas questões relacionadas com o ADO.NET, que são sempre importantes saber, e que nomeadamente dizem respeito à referência, isto é, onde é que nós podemos encontrar informação sobre a utilização do ADO.NET e no caso mais concreto do SQL Server CE. Antes de irmos ao SQL Server CE, apenas referir o seguinte: se formos aqui ao Google e escrevermos aqui ADO.NET Data Providers, ok? O que vai aparecer é um primeiro resultado que nos apresenta uma lista dos principais ADO.NET Data Providers existentes para que possamos trabalhar com o C#. Está aqui um pouco demorado, vamos tentar novamente outra vez, ok, clicar outra vez, ora, cá estão eles então. Ora, o que acontece aqui então, por defeito, os ADO.NET Data Provider é um modelo que permite utilizar uma linguagem comum para a comunicação com bases de dados. O que é que significa então a utilização de uma linguagem comum? Tudo aquilo que nós vimos relativamente ao SQL Server CE, nomeadamente os SQL CE Data Adapter, o Connection, o Command, etc., o que se pretende com os ADO.NET Data Providers é exatamente colocar num regime de transversalidade a utilização destes termos, ok? Enquanto no SQL Server CE Compact Edition nós temos os objetos SQL CE Data Adapter, SQL CE Connection, SQL CE Command, nos restantes nós iremos ter então o mesmo tipo de nomenclatura, com muito ligeiras diferenças, mas a existência basicamente do mesmo tipo de objetos, uma ligação, um data adapter, um comando, os parâmetros, etc. Ora, para que isso funcione, reparem a existência de vários data providers, ok? Por defeito, no ADO.NET, aquilo que nós já dissemos aqui em vídeos anteriores é o Microsoft SQL Server é o rei maior, ok? E por isso mesmo ele vem já incluído no ADO.NET, ok? Não é necessário instalar absolutamente nada de especial, a não ser instalar o Microsoft SQL Server, para podermos imediatamente e sem ter necessidade de fazer grandes importações ou outro tipo de instalação, utilizar o ADO.NET para comunicar com bases de dados de SQL Server. No entanto, existe aquilo que são chamados os providers fornecidos por outros fornecedores, ok? Os third-party providers, que são outro tipo de empresas que fornecem, então, outros tipos de sistemas de gestão de bases de dados e que podem, neste caso, aqui nesta página, no msdnmicrosoft.com, e depois temos aqui esta página que podem utilizar ou pesquisar no Google, facilmente chegarão a esta página, onde depois, através de cada um destes links, poderão ser encaminhados para as páginas das diferentes empresas que têm sistemas de gestão de bases de dados diferentes e que permitem gerir as suas próprias bases de dados, o seu modelo de gestão de bases de dados, utilizando aquilo que são os data providers para o .NET, ok? E, portanto, nestas circunstâncias, o que é que será necessário? Instalar pequenos conjuntos de aplicações ou de bibliotecas que depois poderão ser importadas no C# ou no Visual Basic.NET
e que depois poderão então utilizar aquelas mesmas nomenclaturas do Data Connection, Data Connection, Data Adapter, o comando, os parâmetros, etc., para cada um destes tipos de bases de dados. Temos aqui MySQL, Oracle, Progress Data Direct, depois VistaDB, há aqui várias que não são muito conhecidas, temos também algumas da IBM, depois Sybase, temos aqui depois o SQLite. O SQLite é também uma versão gratuita, é uma versão open source de um sistema de gestão de bases de dados muito interessante, mas também com muitas limitações, à semelhança do que nós vimos com o SQL Server CE, ok? E portanto há sempre aqui muito espaço para explorar e não poderíamos obviamente estar aqui a explorar todas estas opções nesta lista de vídeos, e portanto caberá aos utilizadores, com a sua curiosidade, testar cada uma destes tipos de bases de dados e encontrar aquela que porventura possa vir a ser a melhor solução. Temos também depois aqui o Programming Reference, ok? O Programming Reference poderá ser pesquisado também no Google por este tipo de título. É a referência para programadores relativamente ao SQL Server Compact Edition, ou CE, ok? Aqui vão encontrar imensa informação sobre como programar para o SQL Server Compact Edition. Tem aqui o Developer's Guide, mas depois isto vai-se multiplicando em variedíssimos outros links que nos permitem então fazer, por exemplo, um overview relativamente ao namespace. O site está agora muito fraco em termos de navegação, mas reparem, cá está todas as instruções sobre o SQL-C Command, todas as classes que permitem instanciar objetos e que depois nós podemos percorrer aqui no sentido de obter informações adicionais sobre os diferentes métodos, o que é que permitem fazer, sobre todos os aspectos e com exemplos, quer para Visual Basic, ok? Quer para C#, uma vez que estivemos a trabalhar com C#, há aqui depois exemplos muito concretos, muito simplificados, que nos permitem então ficar a conhecer de uma forma muito mais detalhada cada uma das classes do SQL-CE Engine, ou neste caso do SQL Server CE Compact Edition, ok? Há depois, para finalizar este vídeo, ainda a possibilidade de recorrermos ao download de manuais online. Eu coloquei aqui propositadamente em português para vermos o que é que isto significa. O Microsoft SQL Server Compact, a versão 4.0, que é a versão mais recente na altura em que estes vídeos estão a ser feitos, é um banco de dados inserido e gratuito que os programadores de software podem utilizar até em sites web e em ASP.NET e aplicativos do desktop, da área de trabalho, ok? A documentação esta documentação que existe aqui permite então descarregar alguma informação, cuja visão geral aqui descreve como sendo instruções de instalação e atualização, instruções sobre novos recursos e sobre a compatibilidade com as versões anteriores, depois descrição dos conceitos relacionados com as tecnologias e recursos do SQL Server CE 4.0, tutores, ok? Muita informação e tópicos com procedimentos que descrevem as várias utilizações do SQL Server CE, etc, etc. Há ainda um link para exemplos do SQL Server CE que poderão também ser muito interessantes para os desenvolvedores. Ora, dissemos então, neste contexto, que o irmão maior da plataforma .NET para tratamento de dados é o SQL Server. E o que nós vamos fazer a partir do próximo vídeo é ter uma visão geral sobre a utilização do SQL Server CE, ou melhor, perdão, do SQL Server normal, já não da Compact Edition, mas do SQL Server com o C#, ok? Não iremos aprofundar a utilização deste tipo de sistema, uma vez que o SQL Server é bastante complexo em termos de administração. Seria suficiente para termos aqui uma lista de vídeos próprios para isso. Eu próprio não tenho os conhecimentos suficientemente necessários para
poder desenvolver um conjunto de vídeos suficientemente esclarecedores sobre a administração de um servidor de SQL Server, mas iremos tentar aqui, dentro da medida do possível, mostrar de que forma é que nós podemos criar bases de dados. Primeiro, instalar um SQL Server, ok? Depois, utilizar uma ferramenta essencial que é o SQL Server Management Studio, que nos permite então ligarmos-nos ao nosso servidor e podermos criar ou verificar as bases de dados que estão no nosso servidor de SQL Server e depois ver de que forma é que através do C# nós nos podemos conectar com essas bases de dados. Então, até ao próximo vídeo.